Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje aqui do Falando de Ioiô é mais uma análise técnica aqui do que rolou no Campeonato Brasileiro de Ioiô, no último Campeonato Brasileiro de Ioiô, que é realizado aí em novembro de 2021. E o vídeo de hoje é para comentar um pouco, analisar a modalidade 3A. Vocês vão ver ao decorrer desse vídeo que honestamente não tem muita coisa para a gente avaliar não, tá? Esse vídeo é mais para bater um papo aqui sobre o esporte do ioiô, que eu acho que vai ser mais interessante, enquanto eu deixo os vídeos e os cliques, né, minha pontuação rolando, tá, pessoal? Então vamos lá. Começando aqui com o jogador Eduardo Moma. O Moma, que é um dos pouquíssimos jogadores que inventa de jogar todas as modalidades de ioiô que tem, né? E isso é bom e denota pra gente o tanto que tem poucos jogadores, tá? Ele tá jogando aí com um par de Magic Yo-Yo Node, né? Que por sinal é o mesmo Yo-Yo que eu uso para jogar 3A atualmente, né? Ele começou fazendo alguns combinhos ali, algumas manobras, né? Mas aqui não é nem tanto para avaliar as manobras, porque honestamente ele joga mais para o Moma, pelo menos, ele joga mais para realmente participar, né? Isso é uma coisa bem legal. Infelizmente muita gente acaba não participando, né? E daí, ou nem tentando essas modalidades de ioiô que são mais difíceis, vamos ser honestos, né? E daí tem poucos participantes. A gente vai ver aqui tem 3 participantes, né? Um deles, os dois inclusive que era eu e mais dois, os dois inclusive que jogaram comigo, eles acabaram pegando emprestado o meu dois ioiôs que eu tinha levado. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Você vê aí, o Moma ele ficou em segundo lugar e você vê que o problema da categoria 3A é que um errinho que você dá no meio ali pode ser fatal, né? Você vê que ele teve que trocar os dois ioiôs e pegar aí dois Balrog, que eu falei foram os ioiôs que eu emprestei pra ele, né? Então, isso é uma coisa bem complicada da categoria 3A, que às vezes um errinho faz você perder muito tempo, faz você dar um nó no ioiô. Pode estar indo tudo bem, mas um errinho às vezes atrapalha bastante. Eu acho que isso é o principal problema e dificuldade da categoria 3A. O pessoal diz que a categoria 3A é a mais difícil que tem. Talvez seja, junto com a categoria 2A, eu acho que são as mais difíceis, tá? Para você aprender o básico, pelo menos. Essa manobra aí que ele fez é extremamente difícil, né? Mas ele acabou errando, então teve várias penalidades, certo? Inclusive que olhando os resultados, ele teve 12 pontos de penalidade, né? 6 porque ele trocou dois ioiôs na hora que ele deu nó, e mais 6 porque ele terminou a apresentação sem ter os dois ioiôs na mão, né? Devidamente enrolados e prontos para jogar de novo, então ele perdeu essa pontuação. Mas uma coisa que eu achei legal ali em relação ao Moma é que ele claramente não tem tanta manobra para fazer uma apresentação de 3 minutos e ele fez uma apresentação de 2 minutos. Né? Vocês vão ver que isso foi uma boa, porque o próximo jogador que a gente vai ver aqui é o Juan. Tá? O Juan é outro. Ele não ia jogar a categoria 3A, mas como não tinha ninguém praticamente jogando nesse ano, né? Eu tinha praticado, mas o restante do pessoal basicamente não, tá? Eu tinha praticado freestyle. Então, pra ter gente competindo, né? O Juan ele pegou meus ioiôs, foi totalmente no improviso, né? Ele nem tinha pensado, nem tinha treinado, acho que ao longo do ano, nada de 3A, né? Mas, então ele foi valente lá, deu a cara a tapa e foi jogar nessa modalidade difícil aí pra participar. E vejam só vocês, pessoal. A gente vai ver aqui, eu vou dar ponto negativo para cada errinho que ele tem. E principalmente aqui na questão de binds, né, que ele vai errar bastante, eu vou dar clique negativo. A categoria 3A é uma categoria pouco praticada no Brasil e eu diria que em vários países, tá? Por que isso? Eu acho que é algo mais cultural, assim. No Japão você tem muitos jogadores, em alguns outros países da Ásia você tem bastante jogadores, mas basicamente fora da Ásia é difícil você achar bons jogadores de 3A. Tem alguns americanos, mas ainda assim são poucos, né? Os Estados Unidos são muito reconhecidos por terem jogadores muito bons na modalidade 1A, mas nas outras o Japão ainda é predominante, né? O Japão e alguns países da Ásia mesmo, devo dizer, né? E na categoria 3A isso é bem evidente, tá? No Japão você tem vários jogadores muito bons, em alguns outros países da Ásia também, mas fora disso é bem difícil de achar, tá? Por exemplo, na América Latina não conheço muitos jogadores que jogam 3A não, pra ser sincero. Né? Esse ano aí, 2021, a gente teve alguns desfalques, né? O mais evidente deles foi o Hideki. O Hideki que já ganhou essa categoria 3A aí 6 vezes, né? De 2014 até 2019.
E o Daniel Borges, que eu acho que até tem mais manobras ainda e poderia, né, conseguir ganhar aí, mas acho que ele focou muito mais na modalidade 1A, que foi a que ele ganhou, né, e isso fez com que a gente tivesse bem poucos participantes na categoria 3A, certo? O Juan acabou de fazer uma manobra aí que eu acho extremamente complicada, que é o Coro-Coro. Eu não sei fazer sem dar um nozão ou sem bater os ioiôs, eu nem tento muito, pra ser sincero, né? Então é uma manobra bem difícil que eu aí que acabei ganhando essa modalidade não sei fazer mesmo, tá? Então, o que acontece, pessoal? Para você pontuar uma manobra na categoria 3A, os dois ioiôs precisam estar, digamos assim, em movimentos, precisam estar sendo utilizados, né? E cada erro que você faz com um ioiô individualmente, você perde ponto. Então ali a pontuação tá menos 15, tá, pessoal? Mas isso na categoria 3A, para quem não acerta muitas manobras, é até normal, tá? Eu sou um juiz bem exigente nessa categoria, então nos cliques oficiais do campeonato não foi assim a pontuação, né? Se eu não me engano, a pontuação acho que foi próximo de zero, mas não chegou a ser menos 14 cliques aí, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, o Juan, ele claramente teve vários erros, então ele ficou em último lugar. Mas eu acredito que se ele tivesse feito, por exemplo, que nem o Moma, né, digamos assim, ter tentado fazer só algumas manobrinhas que ele tivesse mais à vontade, ter feito 2 minutos, né, ele podia até ter uma pontuação melhor porque ele teria menos erros, né? Tem isso também. Às vezes você não tem tantas manobras e vale a pena participar para você ter menos erros. Né, participar por menos tempo, né, 2 minutos, 1 minuto e meio às vezes, né, porque não tem nada que proíba você de jogar menos do que 3 minutos. Né? E veja, mesmo o Juan jogando lá sem ter treinado nada, ele ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e ganhou um bom ioiô de prêmio. Então eu acho que a participação é sim interessante, mesmo para quem não tem aquele domínio todo para jogar, tá? Bom, agora vou mostrar a minha apresentação aqui, eu acabei ganhando. Tá, pessoal? Não foi minha melhor apresentação de 3A, com certeza. Eu acho que 2018 até foi melhor, que foi minha primeira vez jogando 3A no campeonato. E em 2020, principalmente, foi melhor. 2020 foi o primeiro ano que eu ganhei. Eu acho que eu até tinha mais manobras esse ano, eu até tava com freestyle bem montado, usei música da Lady Gaga, tinha feito algumas sincronias com a música. No começo aí tenho alguns erros, mas nada muito grave, nada que eu não demore muito para me recuperar e seguir adiante, certo? Mas aí eu comecei a errar muito o bind, né? Que é a manobra que faz o eu voltar pra mão. Eu não sei porquê, né? Eu acho que eu tava usando uma corda mais curta do que devia, ou essa corda verde que eu usei não era mais indicada. Eu tava treinando sempre com corda laranja. Eu acho que a pigmentação até influencia no atrito com o ioiô para você fazer o bind e acertar. Mas enfim, pessoal, não gastei muito tempo nos erros aí as coisas estavam indo até que bem, certo? Só que infelizmente aí eu acabei dando um nozão e, bom, aí eu acabei errando o combo, né? Então decidi tentar de novo o finalzinho. Só que aí que eu acabei dando nozão e aí foi um problema, pessoal, porque como eu falei pra vocês, às vezes na modalidade 3A, um errinho básico prejudica tudo, complica tudo a situação. Então é bem complicado mesmo. Você vê ali que eu fiz um nozão, eu demorei pra desmanchar. Eu acho que eu até devia ter trocado, tirado esses dois ioiôs e pegado outros dois de reserva ali, porque acho que seria mais rápido a recuperação e eu perderia menos tempo. Você vê aí que a coisa está bem complicada, eu não consigo enrolar direito o ioiô. Eu acho que o fato de eu estar usando luva não estava ajudando também para fazer o ioiô girar ali, para conseguir fazer ele voltar para a mão mais rápido, né? Então, qual que foi o problema? Primeiro, muito tempo perdido, né? É uma sensação bem ruim quando você está no meio do palco desmanchando nó, não é muito agradável não, né? Principalmente porque na maioria dos treinos eu não acontecia isso. E eu acho que o principal problema também, além das várias manobras que eu deixei de fazer porque eu estava desmanchando nó, foi que eu perdi tudo na questão da sincronia com a música, né? Eu me atrasei bastante, várias manobras que eu queria sincronizar com a música eu acabei não conseguindo fazer, tive que fazer depois, enfim. Aí mais um erro, né, que eu acabei deixando eu parar. Então, com certeza a 3A é uma das modalidades mais complicadas que tem. Mas, de novo, tem poucos jogadores, então às vezes quem treina um pouco, né, se dedica um pouco, não, vamos tentar pegar as manobras básicas de 3A ali, nem precisa ser 3 minutos, né, e ver como que fica. Eu acho que pode ser uma boa, porque, como eu falei pra vocês, o Juan,
ele foi lá, ele nem ia jogar, ele pegou meu ioiô emprestado, foi lá, jogou e ganhou um ioiô de premiação. Então, né, às vezes a participação conta também. Eu acho que, falando de ioiô aqui, uma das ideias que eu tenho no futuro, ao longo prazo, né, não é algo imediato, é conseguir aumentar o número de jogadores das outras modalidades também, não apenas da 1A, tá? Mas modalidade 2A, modalidade 3A, 4A, 5A, eu acho que tem pouco jogador, eu acho que isso dá para aumentar. Aí então eu ganhei o Campeonato Brasileiro nessa modalidade, mas como eu falei para vocês, como diria minha mãe, não fiz nada além da minha obrigação, porque eu tinha treinado para ganhar, e mais ninguém que estava competindo ali, nem o Moma, nem o Juan, mas ninguém ali tinha treinado efetivamente um freestyle. Então, mas assim, foi um freestyle muito ruim, por causa daquele erro ali no meio, né? Eu perdi muito tempo, 3A tem isso, mas é aquela coisa, né? A gente erra pra ficar melhor nas próximas, acho que esse é o ponto. Bem, pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários, né? Comenta um pouco a respeito de se você tem interesse em aprender uma modalidade de ioiô diferente da 1A, né? De repente você quer aprender a jogar 2A, 3A, 4A, 5A. Como eu falei, falando de ioiô, eu tô com uma ideia de fazer isso vingar mais, principalmente no longo prazo, tá, pessoal? Bem, o vídeo de hoje foi esse, né? Não, sem muitos comentários a respeito dos jogadores, né? Porque acho que a categoria 3A esse ano foi bem fraca no geral. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir ao vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço.